Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos, estamos de volta. Uma semana conturbada, né, politicamente, e também em relação ao Covid-19, mas temos que pôr bola para frente, né? E trouxemos hoje para esse debate o oncologista Luiz Augusto Maltoni. Ele é diretor executivo da Fundação do Câncer. E nós estamos próximos aí do Dia Mundial do Tabaco, né, para não usar o cigarro. E ele tem muitas informações para trazer, porque o tabagismo é um fator de risco para a Covid-19. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Antônio dos Santos, com o Randolfo de Souza, com a Alana Gandra e com a Marina Neri. Alana, vamos passar a bola para você para iniciar os trabalhos do nosso botequim hoje, né? E dar as boas do Dr. Maltoni. Isso. Dr. Maltoni, bem-vindo. Nós queremos saber, sabemos que o cigarro traz benefícios à saúde. E qual é a relação dele com a Covid-19? Bom, olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês, participando dessa conversa. Espero que ela seja o mais informal possível. Em alguns momentos eu vou tentar trazer da maneira mais informal mais dados cientificamente comprovados para que a gente possa conversar. Bom, em relação a tabagismo e Covid, bom, a gente já sabe os malefícios imensos do uso do tabaco na saúde humana. Talvez, certamente, se a gente pudesse elencar só uma substância danosa para o organismo humano que a gente tivesse que escolher para priorizar, para se poder banir, para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, certamente o tabaco seria o escolhido, né? E a gente viu, desde o início da pandemia, quando ela foi, enfim, anunciada pelo OMS, etc., começaram a ter muitas publicações, principalmente vindas da China, mostrando as principais experiências deles nos pacientes acometidos pela virose. E o que a gente viu, na grande maioria dos trabalhos, é que quando se comparou aquelas pessoas que ficaram infectadas pela Covid e que fumavam, do grupo que não fumava, o percentual de pessoas que evoluíam com maior gravidade na virose e, inclusive, maior letalidade era do grupo de fumantes quando comparado com não fumantes. O senhor podia explicar de que forma o tabagismo ele agrava mais a situação das pessoas infectadas pela Covid? Pois não. Na realidade, isso é uma doença nova, a gente ainda está aprendendo muito com ela. Por outro lado, a gente já sabe algumas coisas. Primeiro, é uma virose que ataca, tem como órgãos de ataque, de resposta do organismo, os pulmões, os vasos, o aparelho vascular, cardiovascular. Então, e a gente sabe também que o tabagismo tem como órgãos de ataque, especialmente a árvore respiratória, o trato respiratório, sobretudo também o aparelho cardiovascular. Ora, se nós temos uma substância, ou se nós temos o uso do tabaco e das substâncias derivadas que vão agredir exatamente esses órgãos, que são aqueles que são porta de entrada para uma infecção como o Covid, não é difícil de imaginar que isso é uma associação muito ruim para o organismo humano, né? A gente sabe agora de estudos mais recentes mesmo, de semanas atrás, mostrando inclusive uma relação entre uma enzima que está relacionada a uma maior afinidade ou possibilidade de entrada do vírus dentro das células a nível pulmonar, e a presença do tabaco ela estimularia essa enzima facilitadora. Então, começa a aparecer, inclusive, dados mais refinados de quais os mecanismos que propiciam um pior prognóstico ou uma gravidade maior daqueles pacientes infectados e que, porventura, são tabagistas. Deixa eu ver aqui. No dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? E a Fundação parece que está promovendo aí uma série de ações. O senhor poderia relatar algumas para a gente?
Perfeito. No dia 31 de março, é um dia que a Organização Mundial da Saúde reserva para um grande programa de chamamento e de sensibilização da sociedade para o controle do tabaco. Esse ano, o tema central da Organização Mundial da Saúde é a sensibilização dos jovens, principalmente com foco nos jovens, que é o principal alvo hoje da indústria do tabaco, para que eles não iniciem ou não se iniciem no tabagismo, para que eles estejam atentos com a propaganda enganosa do cigarro, e em especial agora, principalmente fora do país, do nosso país, da questão do cigarro eletrônico, já que no Brasil ele é proibido, embora a gente saiba que existe aí um comércio ilegal, estamos atentos a isso. Então, e a Fundação, alinhada à Organização Mundial de Saúde, estamos trabalhando junto com outras instituições também, e isso deve estar entrando no ar a partir de quarta-feira, uma série de ações de divulgação sobre a questão de tabaco, cigarro eletrônico, tabaco, Covid, e isso vai ser feito através de fact sheets, perguntas e respostas. Nós já temos trabalhado no âmbito junto com a Associação Médica Brasileira, nós somos membro da Comissão de Tabagismo da AMB, então lá já tem publicado um fact sheet sobre estas questões. Nós acabamos de atualizar, hoje de manhã tivemos uma reunião sobre este assunto, então nós estamos colocando no ar a partir de quarta-feira uma série de perguntas e respostas nas mídias, meios sociais, vídeos para os jovens, para os adolescentes e para a população em geral, de alerta para o problema do tabagismo, em especial com foco nos adolescentes, nos jovens e suas famílias, e também a sua relação com a pandemia, com a virose. E onde as pessoas podem acessar essas informações? Essas informações vão estar disponíveis no site da Fundação, né? Câncer.org.br, ou Fundação do Câncer. Também acha isso nas mídias sociais, Instagram, Facebook, etc. E vão estar disponíveis também nas outras instituições que nós estamos trabalhando em parceria, como da AMB, Associação Médica Brasileira, da ACT, Promoção da Saúde, enfim, possivelmente a sociedade de especialidade, como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, enfim, uma série de parceiros que todos unidos estamos trabalhando nessa questão importante que é o controle do tabaco no país. Vocês têm uma unidade no MEA, não é certo? Temos um hospital no MEA. De referência que eu conheço. Meus parabéns pelo trabalho com que vocês fazem lá. Realmente é de muita importância. Agora, com relação à questão do cigarro, do tabagismo, eu acho que uma educação preventiva ela deveria ser mais ampla. Órgãos de governo deveriam fazer, como fizeram com a chikungunya, com dengue, e o tabagismo é constante, porque o coronavírus vem mostrar o quanto é importante o sistema pulmonar, o respiratório. É por aí que começa quase tudo, porque a oxigenação do sangue é justamente através dos pulmões. Eu perdi meu pai por causa de cigarro. Então, eu queria saber se não é essa possibilidade de órgãos governamentais, que seja institucionalizado, uma propaganda maciça, muito mais abrangente junto à sociedade. Rodolfo, obrigado aí E você fez uma lembrança muito importante. A gente está falando, eu estou falando da Fundação, falando um pouco em nome também da MB, já que sou membro da comissão, mas outras instituições têm trabalhado, e o nosso país, em especial, muito embora a gente tenha tido tantos problemas na área da saúde ao longo dos anos, e temos discutido tanto o nosso sistema único de saúde, etc., mas se tem alguma coisa dentro da saúde que a gente pode ter um orgulho imenso, porque deixou de ser só um programa de governo, mas é um programa de Estado que vem sendo levado a cabo com muita seriedade, é o nosso Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Se você lembrar, lá na década de 80, nós tínhamos em torno de 36% de pessoas da nossa população que eram tabagistas. Hoje isso é menos, hoje nós temos menos do que 10%, 9,5%, 9,8%. Isso às custas de um trabalho imenso em que você deve se lembrar, eu não estou te vendo aqui, mas enfim, quem é um pouco mais velho como a gente, lembrar de como a gente viajava nos aviões e podia fumar,
você tinha propaganda de cigarro em tudo quanto é lugar, as questões da propaganda em eventos esportivos, etc. Isso foi banido do país às custas de uma política intensa, incessante, que pudesse, então, hoje nos trazer para um patamar de política de controle do tabaco que é recomendado e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a ponto de, no ano de 2019, o lançamento do Relatório Mundial sobre o Controle do Tabaco foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por causa do país ter avançado tanto em relação ao controle do tabagismo. Então, esse é um programa que existe. Se você tem um número do Disque Saúde 136, para aquelas pessoas que queiram parar de fumar, que já são tabagistas, mas que desejam... Estou dando um exemplo do que já existe hoje, né? E que querem parar de fumar, liga no 136, ele é direcionado e você tem aconselhamento, você vai saber onde mais próximo da tua casa existe uma unidade de saúde que tenha um acolhimento e tratamento para controle do tabagismo. Esse tratamento está disponível no Brasil inteiro e é gratuito. Enfim, existe uma série de ações que vieram sendo feitas ao longo do tempo no país, que se tornou de fato uma política de Estado, em que o Brasil avançou muito. Então, esse é um trabalho que já vem sendo feito. Eu acho que o que você está querendo colocar, eu acho que você está certíssimo, e esse talvez seja um dos motivos porque a gente está aqui conversando. A gente tem que pulverizar, capilarizar ainda mais, porque se a gente está fazendo ainda é pouco. Acho que se a gente levar em consideração que nós temos 10% de fumantes no país ainda, num país de 220 milhões, nós temos 22 milhões de fumantes. Né? Muita gente ainda colocando a vida em risco de seus familiares e quem está próximo. Então, acho que você está certo em a gente ter que realmente pulverizar ainda mais, disseminar ainda mais essa informação. Mas esteja certo que existe uma política importante implementada. O próprio INCA, Instituto Nacional de Câncer, que é órgão no Brasil que é o coordenador dessa política, ele acaba de lançar um documento sobre posicionamento do dia 31 e também relacionado com a Covid. Enfim, existe aí um trabalho incessante sobre isso. Nós estamos aí à espera de vacinas. Agora mesmo, um laboratório famoso, a AstraZeneca, anunciou lá em Londres, o único laboratório que já anunciou que realmente já existe uma vacina. A capacidade de produção inicial dele vai ser de 1 bilhão e 300 milhões de unidades, dos quais 300 milhões já estão vendidos para os Estados Unidos, que o presidente já anunciou, que já comprou, pagou 1 bilhão e 200. Agora, essas vacinas, elas vão atacar diretamente o coronavírus, porque o desdobramento da doença, por exemplo, tem problema cardíaco, tem problema respiratório, tem problema renal. Estão se estudando os efeitos desse coronavírus nesses órgãos do corpo? Na realidade, Randolfo, o que a gente tem visto é que, como qualquer infecção que pode evoluir para um quadro de gravidade, e é bom lembrar que a grande maioria das pessoas que se infectam não evoluem para essa gravidade, né? 80%, um pouco mais, das pessoas que se infectam têm sintomas muito brandos, ou mesmo são assintomáticas, embora sejam positivas para a virose, mas naqueles casos em que a infecção acaba levando para um quadro de gravidade, a infecção se comporta de uma maneira, para a infecção grave, que as infecções sistêmicas que a gente já teve a experiência de viver no passado e que ainda estão presentes no nosso meio. Quais sejam, elas trabalham no nosso organismo de uma forma que causa um processo inflamatório sistêmico difuso e acaba acometendo os diversos órgãos e sistemas. No caso da pandemia, da Covid, você tem um acometimento importante dos pulmões, com infiltração, um comportamento importante trombótico nos vasos, mas também levando, consequentemente, a lesões cardíacas, lesões renais, etc., porque todos esses órgãos são formados por vasos e por aí perpassa toda a fisiopatologia de uma virose que a gente ainda não conhece bem. Mas, certamente, este comprometimento dos vários órgãos de maneira sistêmica, eles estão muito relacionados às manifestações das formas mais graves e agudas, e na medida... E esses pacientes, hoje, como nós não temos ainda um tratamento específico, o que eles precisam, de fato,
para poder conseguir ultrapassar essa fase é de suporte de terapia intensiva. Não raro, esses pacientes, mesmo aqueles que não é necessária intubação para ventilação, mas eles precisam de suporte de terapia intensiva para poder mantê-los minimamente com capacidade às custas de medicamentos, anti-inflamatórios, enfim, eventualmente antibióticos, porque sobre a infecção viral, às vezes, advém uma infecção bacteriana pela imunossupressão. Então, você tem que passar por uma fase de suporte de terapia intensiva para resgatar o organismo e ele poder melhorar. Mas, de uma maneira geral, a virose, como foco pulmonar e vascular, ela não tem deixado, as pessoas se recuperam, enfim, existem alguns relatos de sequelas. Eu hoje mesmo estava vendo uma entrevista de uma médica que se infectou, infectologista conhecida de todos aí para a mídia, falando de que ela ainda está com um pouquinho de neuropatia na ponta dos dedos. A gente sabe que o vírus hoje ultrapassa a barreira sangue, sistema nervoso, então também tem esse componente. Mas isso são situações de menor frequência, graças a Deus, e felizmente essas questões tendem a se normalizar na medida que a virose vai embora, ela é debelada, né? Doutor, a gente está vendo que o governo federal e aqui, infelizmente, também o prefeito do Rio, né, estão na contramão de todas as recomendações da OMS, da própria ciência, né, das instituições que estão ligadas a esse problema. E como é que vocês estão encarando essa situação? Como a população do Brasil e especificamente do Rio, particularmente, pode se defender dessa verdadeira contra-informação? É extremamente complexo o cenário em que a gente vive, né? A gente tem que analisar o nosso contexto. É também muito difícil e complicado ficar nos comparando com outros países. Tem a questão da cultura, tem a questão do nível socioeconômico, da questão da educação, do nível de conhecimento e de cidadania das populações. Então, essas variáveis todas têm um peso muito importante. Assim, as recomendações globais e que de fato trazem impacto no controle da pandemia, no que se refere a um volume muito grande de pessoas infectadas de maneira rápida, é de fato você evitar com que haja muita gente junta. Então, o isolamento social é importante e na medida que ele permite que o número de infectados não cresça de maneira tão rápida e, portanto, não sobrecarregue os nossos sistemas de saúde. Esse é o principal meta do isolamento e ele tem sido preconizado na grande maioria dos países e aqui no Brasil também. E o que se tem discutido muito, a gente tem visto muito isso na imprensa, é que alguns lugares já querem liberar, existe uma preocupação que é real, muito grande, nas classes sociais menos favorecidas, onde é muito difícil fazer o isolamento. Uma coisa é a gente falar, vamos fazer o isolamento, outra coisa são pessoas que moram num cômodo com 7, 8, 9 pessoas e pedir para essas pessoas se isolarem não é simples, a gente precisa ter ciência disso e, de certa forma, acho que as instituições e o poder público têm que se preocupar em dar condições de que essas pessoas possam, eventualmente, principalmente aquelas que eventualmente têm sintomas, ficarem isoladas em locais adequados, etc., até serem tiradas desse âmbito familiar para poder, de fato, conseguir fazer um isolamento. Mas a gente entende que não é fácil. Esse aspecto que se discute, essa dicotomia entre a economia versus saúde, é um equívoco imenso, né? Economia é saúde, é verdade. Não dá para pensar de maneira separada. É uma pena que tentam dividir isso. Acho que o melhor cenário são, de fato, tudo isso, tanto a economia quanto a saúde, andarem juntas, de mão dadas, para que a gente possa encontrar o melhor cenário. O prefeito nosso do Rio de Janeiro está se colocando como... O senhor está me ouvindo? Ouvindo bem, Rodolfo, pode falar. Como questão essencial, atividade essencial, os cultos religiosos. O senhor já imaginou? Tem uma igreja da Universal em Del Castillo que ela tem uma capacidade de quase 2.000 pessoas. Colocarem 2.000 pessoas, até mais,
realmente inadmissível a gente pensar. Eu acho que a fé ela pode ser administrada a qualquer distância, de qualquer templo. Ela está muito mais na pessoa do que no local onde ela esteja. O senhor, como médico, o senhor está vendo esse desvirtuamento com relação a distanciamento social de uma maneira errônea? Eu acho que, de novo, a questão do distanciamento é importante, ela traz impacto no volume de pessoas infectadas e o isolamento é importante. Então, eu concordo, eu acho que ainda não temos dados suficientes para liberar a população para eventos coletivos, né? Você deu o exemplo aí da igreja, tem o exemplo de que se discutiu aí alguns dias atrás, ou está se discutindo a questão do futebol, né? Então vamos abrir o futebol sem torcida, mas existe um volume imenso de pessoas que estão envolvidas nos clubes para que as partidas aconteçam. E tem pessoas que são do grupo de risco, tem massagista, tem médico, tem preparador físico, tem o roupeiro. Quer dizer, não é mesmo que você não tenha um volume grande lá no estádio, mas você também tem um volume grande de pessoas que acabam sendo mobilizados e até que ponto essas atividades são de fato essenciais. Como você citou essa questão da religiosidade e tudo, quer dizer, é possível, há pouco tempo o nosso presidente da fundação faleceu, começo desse mês, e foi feita uma missa virtual, né? As pessoas se reuniram através de um instrumento, de uma ferramenta como essa que nós estamos usando, e foi possível todo mundo compartilhar uma homenagem a ele, etc. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento de dificuldade para evoluirmos naquilo que a gente pode usar de útil e nos ajudarmos a passar por esse momento difícil. Eu concordo que não é momento ainda de a gente poder liberar ou conclamar as pessoas a se reunirem, seja em igrejas, seja em campos de futebol, seja em restaurantes, etc. Acho que, de fato, não é hora para isso ainda, infelizmente. Doutor Maltoni, está me ouvindo? Boa. Eu queria saber o seguinte, eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre o perigo das redes sociais, das notícias que são veiculadas, como aquela, por exemplo, daquele estudo francês que dizia que a nicotina é benéfica para a Covid-19. Então, esse é um risco que as pessoas acreditam e compartilham, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Isso vale para esse momento que a gente vive agora, e a gente que lida muito com o tema principal da gente, que é câncer, que é oncologia, isso está presente na nossa realidade há muito tempo, né? A gente hoje tem uma estrutura, e é possível um volume de informações de comunicação muito rápido, disseminado no mundo de maneira muito intensa, com as redes sociais, etc. Por outro lado, existe um volume imenso de notícias, de publicações e de informações fakes, equivocadas, feitas com segundas ou terceiras intenções, e é com isso que a gente tem que estar atento, mas nem sempre todos conseguem perceber, né, o que tem por trás, eventualmente, de determinadas notícias. Então, no caso, por exemplo, a gente estava comentando, alguém perguntou aí sobre essa questão da vacina, que tem uma vacina para ficar pronta, etc. Tem uma coisa que é importante. A gente sabe, no mundo hoje, o volume de pesquisadores e de laboratórios pesquisando o Covid para buscar uma resposta, um medicamento ou uma vacina é imenso. Um volume imenso de recursos estão sendo dedicados para a pesquisa e para poder chegar o mais rápido possível a alguma resposta terapêutica bastante adequada. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. O processo de elaboração de uma molécula, de um medicamento e mesmo de uma vacina não é simples. Ele demanda um pouquinho de tempo, porque você tem que testar in vitro, tem que testar em vidro, tem que testar em animal, para depois tentar num pequeno grupo de pessoas, e se isso tudo for positivo e seguro, que você começa a testar em ser humano para poder ver segurança, etc. Então você não consegue fazer isso da noite para o dia. Quando a gente vê anunciar, não nos meios científicos, mas na grande imprensa, achados mirabolantes de possível cura e tal, a gente fica sempre já muito reticente com estas informações. Existem questões econômicas
Às vezes, outro dia saiu também que um laboratório teria encontrado uma molécula, um medicamento que vai controlar o vírus. As ações no dia seguinte triplicaram do valor da empresa. Não se ouviu falar mais da empresa e nem tão menos se a molécula está indo à frente ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se publica de tudo. Meus amigos, nós na semana passada vimos aqui o economista Cláudio Oliveira falar o quanto que essa visão estritamente de mercado é ruim para a Petrobras, né, que tem tantas funções aí no desenvolvimento do país, não pode ser considerada uma empresa apenas com fins lucrativos, né? Hoje o doutor Maltoni está nos trazendo também os perigos, né, de especulação com laboratórios que anunciam que vão lançar um remédio para esse mal tão grave aí que está cometendo a humanidade recentemente. E ele nos mostrou que a economia não precisa estar dissociada do social, né? A felicidade das pessoas, o bem-estar, que é o objetivo de todos nós na vida, né? Então, nós já temos aqui um tempo já até extrapolado, né? Do que foi combinado. E eu queria saber se alguém tem alguma consideração final para a gente poder fechar nosso botequim até a próxima rodada. Eu gostaria, doutor Rondoni, o senhor falou agora, ainda há pouco, de respeitabilidade de instituições de pesquisa. Hoje nós estamos comemorando 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é uma instituição de alta respeitabilidade. Como é que o senhor está vendo o trabalho que eles estão fazendo? É um trabalho de referência? É um trabalho que a gente tem que procurar e ficar mais atento? Com certeza. A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição que o Brasil tem que ter orgulho dela, né? E como a gente tem outras instituições no país que nos orgulham muito. A Fundação Oswaldo Cruz, na sua história, nesses 120 anos, teve um papel importantíssimo, sobretudo nessas questões das doenças infecciosas, né? No nosso país, na história das epidemias, etc. E agora, com a Covid, ela volta a ter um papel preponderante e fundamental, auxiliando o governo, auxiliando toda a população, fazendo estudos clínicos, fazendo estudos laboratoriais, de bancada, de pesquisa básica, para a gente poder entender o vírus, entender os mecanismos da doença. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma instituição que a gente tem muito respeito e se as pessoas quiserem buscar informações, certamente na Fundação Oswaldo Cruz vão ter informações sérias, confiáveis e que a gente pode pesquisar, sem dúvida nenhuma. Ok, então agradecemos aqui a gentil entrevista e muito esclarecedora do oncologista Luiz Augusto Maltoni, que é diretor executivo da Fundação do Câncer. E lembrando para o pessoal que dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, não é isso? Aí. E aos que ouvirem essa entrevista inteira, nós vamos ver os endereços aí onde a gente pode acessar informações úteis. E abrimos aí para o doutor Maltoni para a sua despedida. Ok, obrigado, Rogério, e a todos vocês. Obrigado pelas perguntas. É sempre importante podermos participar dessas reuniões, que a gente está, de certa forma, também disseminando informação e ajudando a população a estar cada vez mais informada e poder, portanto, se proteger. Então, em nome da Fundação do Câncer, eu agradeço a participação. Estamos à disposição de vocês para um outro bate-papo sobre Covid, sobre tabagismo, sobre câncer, enfim, assim que vocês precisarem, vai ser um prazer a gente participar. E lembrando ainda, o dia 31, então, para aqueles que ainda fumam, uma grande oportunidade para pensar em deixar de fumar. Obrigado a todos vocês. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.